partir da planilha de mapeamento de processos do eKite, nós disponibilizamos na primeira aba todo o processo que já existe dentro da ferramenta. Então, a partir dessa primeira aba, você consegue analisar e entender se o processo padrão que já existe dentro do eKite funciona para a realidade da sua empresa ou se seria necessário, a partir daí, desenhar um processo que esteja de acordo com a necessidade da sua empresa ou da sua agência. E como que a gente faz a análise desse processo? Através dessa primeira aba, a gente vai ter aqui em cima, em laranja, as etapas do processo da sua empresa, que é, por exemplo, na minha empresa ou na minha agência, a gente passa pelo processo de briefing, análise, planejamento, conceito, redação, design, revisão, aprovação e assim por diante. Aqui em cima, responsável pela etapa, é definido quem são os responsáveis que vão cuidar de cada etapa, né? Os responsáveis da equipe, por exemplo. Quem faz o briefing na minha empresa é o analista de marketing, quem faz análise é o analista de marketing digital e assim por diante. Claro, se eu tiver responsáveis diferentes para clientes diferentes, não tem problema. A ideia aqui é mais eu colocar uma base para quando eu for configurar no eKite, quando vocês fizerem a configuração dentro do eKite, ele estiver de acordo com a realidade e a necessidade de vocês, né? Facilitar essa configuração posterior que é feita pela sua equipe. Perfeito. Além disso, além de eu ter as etapas do meu processo, a gente traz aqui também dentro dela os tipos de tarefa que já existe dentro do padrão do eKite. Todo esse processo desenhado nessa primeira aba já está dentro da ferramenta, e já tem dentro do eKite. Então ela serve justamente para você analisar e entender como que funciona a criação de publicação de campanha do eKite. A criação e publicação de campanha do eKite, a gente passa pelo conceito, vai para redação, design, revisão, aprovação, pré-publicação, publicação e divulgação. Para criar um vídeo, a criação de vídeo, a gente passa aqui por análise, planejamento, conceito e assim por diante. Então todo esse processo já está na ferramenta. Claro, pode surgir dúvidas, como por exemplo, poxa, legal, entendi a ideia das etapas, mas eu queria saber exatamente o que é o conceito, o que é o planejamento, o que é a análise. Se vocês vierem aqui no mais, aqui em cima, do lado dessa primeira coluna, a gente vai trazer mais algumas informações. Então aqui dentro dela, a gente tem aqui, por exemplo, um detalhamento de como preenche essa planilha, que foi o que eu expliquei agora para vocês. E aqui a gente vai ter alguns links que vai ajudar vocês a compreender melhor quais as principais tarefas do marketing digital, entendendo o fluxo de trabalho, entendendo o que são cada etapa, né? Como fazer a gestão de tarefas no marketing digital e como melhorar a produtividade no marketing digital também. Então, caso seja necessário, vocês conseguem acessar por aqui e entender um pouquinho mais sobre isso, né? Legal, mas eu entendi aqui, analisei e percebi, o meu processo é um pouco diferente. O que eu faço? Recomendo, nunca altere nessa primeira aba, porque essa aqui é mais para ser um espelho para vocês entenderem como que é o processo que existe hoje no eKite. E para vocês desenharem o processo de vocês, a gente vai para a segunda aba, chamada Fluxo de Trabalho. Dentro dessa aba, ao entrar aqui, vocês vão ver que a gente traz 4 exemplos. Mas isso aqui é só para consulta, né? Para vocês consultar e entender ali a melhor forma de desenhar. Se o processo de vocês não for assim, pode apagar, não tem problema nenhum. E como que eu desenharia o meu processo? Vou colocar um exemplo aqui, uma criação de publicação. Criação de publicação. Coloquei aqui na coluna 10, aqui, na linha 10. E vamos lá, o que a gente faz para criar uma publicação? A gente faz um briefing, depois a gente faz redação, faz design, aprova a publicação e faz a publicação em si. Pô, legal. Mas vocês podem estar analisando aqui e ver. Pessoal, aqui na minha empresa, a gente faz a redação, a gente aprova o texto e depois vai para o design. Eu preciso ter uma etapa de aprovação aqui no meio. Não tem problema nenhum. Precisa de etapa nova? Vocês podem vir aqui e adicionar uma nova etapa para desenhar ela, né? Para desenhar de acordo com a sua necessidade. Aprovação de redação. Sem problema nenhum. E colocar o xizinho para aplicar ela dentro do processo, né? Claro, eu daria uma sugestão e um cuidado a se ter, que é o quê? Se vocês forem olhar, o nome das etapas que a gente traz aqui no eKite são bem genéricas. Porque a ideia é ser isso mesmo. É eu ter etapas que eu posso usar para várias funções. Como, por exemplo, configuração. Já teve uma situação de uma empresa que a gente analisou o processo desenhado deles, que eles criaram uma etapa. Configuração Facebook, configuração Instagram, configuração LinkedIn, configuração WordPress. Várias etapas que eram configuração.
Isso não é o recomendado. Por quê? Pensando em relatório. Se eu tenho várias etapas que cumprem a mesma função, o meu relatório eu vou ter muitos poucos dados. Por quê? Porque os dados vão estar distribuídos em muitas funções. Então o recomendado é: eu consigo fazer tudo em configuração? Beleza, então eu vou usar a etapa configuração. Para essa tarefa eu vou configurar o Facebook, para essa outra o Instagram, para essa outra o WordPress, não tem problema nenhum. A gente consegue detalhar isso nos checklists que a gente vai ver em seguida, né? Então o ideal é o quê? O que dá de juntar de etapa? O ideal é juntar. Claro, sempre pensando que as etapas são as execuções que a gente vai fazer. Não é recomendado eu trabalhar com etapas como, por exemplo, a fazer, fazendo e concluído. Esse não é o processo ideal. Por quê? Se eu tenho só uma etapa fazendo, eu não vou ter a informação de quanto tempo eu levei para fazer a redação, quanto tempo minha equipe levou para fazer o design, quanto tempo ficou em aprovação. Por quê? Porque tudo isso ia estar consolidado em uma etapa única chamada a fazer ou fazendo, né? Então, o ideal é, de fato, eu ter as etapas de acordo com os tipos de execuções do dia a dia. E, claro, quando eu tenho uma execução que ela dissemina em micro execução, o ideal é usar a etapa única, né, como foi o caso de configuração, e usar os checklists dentro dela. Mas antes disso, que nem eu comentei, o ideal é eu ter, claro, as etapas do fluxo e não expandir tanto isso, né? Isso eu traria também essa informação para os tipos de tarefa. Se a gente for ver aqui, ó, a gente criou o tipo de tarefa criação de publicação. Já teve outros casos que a gente analisou que foi desenhado criação de publicação Facebook, criação de publicação feed, criação de publicação stories, criação de publicação Reels, criação de publicação LinkedIn. Todo o processo era igual. Se as etapas são as mesmas, criação de publicação já basta. Claro, vai ter exceção. Quando eu vou fazer uma publicação de Reels, eu tenho uma etapa extra de edição de vídeo. Perfeito. Criação de publicação Reels. Separo só o que for diferente do meu padrão. Por que isso? Porque assim eu vou conseguir analisar o tempo que a minha equipe leva para fazer as publicações, né? E poder analisar de forma mais completa. E se precisar ter alguma alteração no processo, eu não preciso alterar em 5, 6, 7, 8 lugares. Altero em um só. E além disso, dependendo da demanda, eu vou precisar detalhar o que tem que ser feito dentro daquela parte do processo, né? Então, por exemplo, aqui, para eu fazer o briefing, o que eu preciso fazer? Eu posso ter um checklist detalhando o que tem que ser feito no briefing. Então, poderia colocar aqui, ó, em vez do X, eu vou colocar, ó, para fazer o briefing, a gente tem que levantar as perguntas. Depois que eu levantei, vou enviar as perguntas para o cliente. Enviei, vou validar as respostas do cliente. Depois que eu validei, vou montar o briefing final. Então, eu posso ter um checklist detalhando o que tem que ser feito naquela etapa. Posso ter checklist em todas as etapas? Posso. Posso ter só em uma, duas, três? Posso. Eu uso quando necessário e se necessário. Checklist é muito usado, inclusive, vale ressaltar, né? Em atividades mais técnicas, que eu preciso de um cuidado maior, como, por exemplo, configurar uma campanha nova do Facebook Ads. Preciso validar se o público está certo, se o orçamento está correto, se o cartão do cliente está cadastrado, se foi colocado o link de destino correto. Então, tem várias validações que eu preciso fazer antes de concluir aquela demanda. Então, o checklist serve para eu poder detalhar o que o responsável daquela etapa tem que fazer antes de terminar essa etapa. Então, nesse caso, a ideia aqui dessa planilha, dessa segunda aba é: caso o processo padrão do eKite não funcione para a realidade de vocês poderem desenhar dentro dela pelo menos os 10 principais tipos de demanda para juntos podermos validar, verificar se está tudo correto, para seguirmos com o processo de configuração e cadastro de demandas dentro do eKite.